Oi, gente! Mais um programa Saúde em Foco. O seu programa de saúde, bem-estar e informações com profissionais. É isso mesmo. Nada de historinha de influencer. Aqui, os nossos técnicos têm diploma, são professor universitário. Eu preciso ler, gente, aqui o currículo do nosso entrevistado, desse bate-papo de hoje, né? Quem está com a gente aqui hoje é o doutor Paulo Godinho, fisioterapeuta e professor universitário, especialista em dor e inflamação, especialista em traumatologia e ortopedia, e especialista em ergonomia, fisioterapia do trabalho. É muito conhecimento, por isso que ele está aqui. E ele precisa estar aqui, gente, para nos ajudar, para nos orientar. Não é isso, doutor Paulo? Bom, Cris, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar participando aqui do programa. E é exatamente isso. Estou aqui para somar, estou aqui para agregar, estou aqui para trazer conhecimento para quem está escutando, para os ouvintes e para os telespectadores aqui da Rádio On. É isso, tá vendo, gente? A saúde em foco tá chique, não tá? Doutor Paulo, final de ano, burnout, excesso de atividade física, excesso de má postura, estresse em todos os aspectos. E aí, como é que fica a fisioterapia nesse momento? O que que a fisioterapia pode nos auxiliar a prevenir? Até que o senhor fala como é que é? Dezembrite. Desembrite, gente. E as consequências desse desembrite e esses excessos, né, de estresse, ou burnout. Fala pra gente. Exatamente. Talvez um termo que muitas pessoas desconheçam, outras já conhecem, né, que é a dezembrite, que tem a ver com o burnout, que é o excesso de trabalho, o acúmulo de atividades que acontece principalmente no final do ano, onde as pessoas têm que cumprir metas, onde as pessoas, os trabalhadores, os pacientes têm que responder aos seus chefes, eles têm que, às vezes, gastar mais dinheiro com festas, com programas, com encontros com parentes, né? E tudo isso corrobora com uma atividade e corrobora com excesso de estresse muito grande. E eu vim aqui falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Como o estresse dói. Existe uma pergunta, sim, que as pessoas falam, poxa, o estresse dói? Sim, o estresse, ele dói. É, é errado falar que a dor ela é da cabeça do paciente. Esse mito já caiu por terra, né? É um mito. Hoje a gente tem uma fundamentação neurofisiológica muito grande que me dá um embasamento para afirmar que estresse realmente dói. Vou explicar rapidamente o que acontece nessa parte de neurofisiologia. É o seguinte, esses excessos de estresse no final do ano, né? Como eu falei, cumprimento de metas, cobranças, né? Tem que entregar tudo no final do ano. Ele acaba desregulando o eixo que a gente chama eixo HPA, que é o eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal. E isso gera um aumento nos níveis de cortisol no seu corpo. Cortisol é o hormônio do estresse. Com o cortisol aumentado, as pesquisas demonstram que esse cortisol aumentado de uma forma crônica, perpetuando por um longo período o cortisol no seu organismo, ele faz com que o paciente ele, ele mude a percepção dele de dor e a tensão muscular aumenta gradativamente com isso. Isso gera um ciclo vicioso. O paciente sente estresse, ele produz mais cortisol, cortisol aumenta a tensão muscular, causa dor. A dor gera estresse, mais cortisol, mais tensão muscular, e isso vira um ciclo vicioso até a gente conseguir quebrar isso. Com a fisioterapia é uma das ferramentas e das armas que nós temos para conseguir quebrar esse ciclo vicioso de dor relacionada ao estresse e ao burnout de fim de ano. Olha, gente, e eu tô vivendo isso, né? Inclusive, o doutor Paulo é meu fisioterapeuta. Eu estou vivendo isso, é bem isso mesmo. Eu, com excesso de atividades de trabalho, então eu estudo e trabalho, né, como nutricionista de consultório, computador, muitas horas, e aí eu tô ali estudando, escrevendo na mesa, sem a postura correta. E aí eu vou naquele estresse, e aí a gente vai né, vai fazendo do jeito que dá para fazer. E aí você vai fazendo, e celular na mão o tempo todo, a nuca assim.
E aí vieram as dores, eu fui deixando para lá, que hoje estou com bursite, tendinite e fazendo a fisioterapia. É muito comum essas dores articulares, né? Perfeitamente. Eu vou falar aqui agora, já que você comentou e me deu esse gancho de dor no pescoço, as 3 principais regiões que o paciente ele chega reclamando de dor associada ao estresse. A primeira região é a região de pescoço, região de cervical, tá? E região temporomandibular. Então, com relação à região cervical, esse acúmulo de cortisol, que gera uma tensão excessiva nos músculos da região posterior do pescoço, o trapézio, o elevador da escápula, o suboccipital, que é um músculo que fica aqui atrás do crânio, e esses músculos entram num estado de tensão tão grande que mesmo dormindo, essa tensão ela não se desfaz. Então o paciente ele já acorda pela manhã com rigidez no pescoço. Isso é devido ao estresse e ao excesso de cortisol. Com relação à temporomandibular, durante o dia, o paciente ele começa a morder, a travar essa articulação, e isso que a gente chama de bruxismo de vigília, que é quando o paciente está dirigindo, está trabalhando, ele começa a morder devido ao excesso de estresse. É o segundo local mais comum de dor que o paciente apresenta agora no final do ano. Pescoço, região temporomandibular e a região lombar. Na região lombar, o paciente ele já possui uma dor prévia, né? Uma dor prévia que comumente essa dor, ele sentiria essa dor, mas ele passaria por essa dor mais desapercebido ou levaria ela de um outro jeito. Com o estresse, ele acaba exacerbando esse sentimento de dor e a dor ela acaba se tornando incapacitante. Então ela tem que ser tratada. São as 3 principais regiões que o paciente sente dor ao final do ano: cervical, ATM e lombar. Nossa, lombar eu não tenho, não, mas essas outras duas eu tenho. E como que o estresse, o cortisol, ele atrapalha tudo, né, doutor? Eu tava pensando, eu estudo saúde da mulher 40 a mais, e aí eu tava subindo aqui para a rádio, e tava pensando, ontem eu dei uma palestra, e onde eu falei sobre o comprometimento da mulher, né, um declínio hormonal, e quando a mulher tem, lógico, fisiologicamente tem um declínio hormonal, e quando a mulher tem um declínio hormonal e ela tem o cortisol alto, gente, tudo piora. Tudo piora. As articulações começam a enrijecer, começam a dar uns grânulos, né? Uhum. Juntar são substâncias inflamatórias. E o cortisol tem outro dano também que a gente vê muito na nutrição, e eu vejo com as mulheres. Ele é como se apagasse alguns neurônios. Por isso que as mulheres, eles fazem degeneração neuronal. E aí faz com que as mulheres começam a ter esquecimento. Não comigo, né, ter gente? Eu não tenho isso. Pouco não. Mas as mulheres começam a ter, as pessoas em geral, né? O estresse em geral faz isso, né? Sim. E aí, dores. A mente não funciona. Meu Deus. Por isso que a fisioterapia é também uma correção, né? Você vai, e às vezes é até chato, você fica ali fazendo aquele exercício, cara, tu tem que ficar 10 vezes fazendo esse, mas é para reeducação postural. Exatamente, né? Você também me deu outro gancho que é falar sobre a postura, né? A postura é um dos 3 pilares que a gente orienta o paciente por um tratamento rápido, que a gente chama de tratamento flash. Às vezes o paciente não tem condição de vir até o consultório, então a gente passa e orienta ele 3 exercícios específicos assim para melhorar e amenizar essas dores. E a conscientização postural é uma delas. A gente chama de body scan, que é escanear o seu corpo e perceber a melhor postura. Sentou direitinho sobre os iscos, a lombar apoiada, os ombros para trás, o olhar na horizontalidade assim do monitor, para você, né, e do seu ambiente de trabalho. Esse é um dos pilares para o tratamento que a gente orienta o paciente. O segundo é o que a gente chama de conscientização, né, ou mindfulness, que é o paciente ter a consciência que ele não é uma máquina e que ele precisa parar um pouquinho, precisa fazer uma pausa, mexer um pouquinho o pescoço, andar um pouquinho para o lado. Nosso corpo ele é feito para se movimentar. E quando ele não movimenta, ele começa literalmente a enferrujar, tá? E por último, a gente tem 2 aspectos assim mais da fisioterapia mesmo que orienta o paciente. O primeiro é um padrão respiratório. A gente chama de padrão de respiração quadrada, ou 4x4x4x4. O paciente ele faz 4 inspirações pausadas e 4 expirações. Por exemplo, assim, ó. Com isso, eu estou movimentando só o diafragma.
Quando eu faço esse padrão respiratório, eu ativo o meu sistema parasimpático, que é o parasimpático, ele é responsável pelo seu descanso e digestão. Então a gente precisa ter um metabolismo reduzido para digestão e descanso. Quando eu faço esse padrão respiratório algumas vezes, você estimula o seu corpo a entrar no modo parasimpático e o seu corpo relaxa. E isso reduz os níveis de cortisol. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que demonstram isso, e esses exercícios são baseados nisso. Tá? Então, padrãozinho respiratório de 4x4x4x4, que a gente chama. E uma outra coisa que eu gosto de orientar os pacientes que sentem essas dores é uma autoliberação miofascial. Ele vai utilizar a ponta dos dedos em 4 pontos específicos aqui da região cervical. Primeiro no masseter, ele vai achar um pontinho doloroso, ele vai fazer uma digitopressão não muito forte e não muito fraco, com um meio termo, assim, até sentir um leve dolorimento. E vai manter essa digitopressão até 10 segundos, de 8 a 10 segundos. Outro ponto, temporal, que é um ponto que dói muito aqui em cima da orelha, acha um pontinho dolorido. Um outro, na base do occipital, né, bem aqui, ó, onde o trapézio começa, e o outro com a mão trocada, bem em cima do trapézio, quando a gente tem pontos de dor. Mantendo de 8 a 10 segundos, que a gente chama de PRT, que é o Positional Release Therapy, uma terapia de liberação posicional, esse músculo ele tende a relaxar. Então ele vai gastar 5 minutinhos fazendo isso e promover um padrão de relaxamento muito bom nos músculos que estão causando essas dores por estresse. Nossa, gente, fantástico, né? Tô aqui pensando quanto, né, a gente pode prevenir e tratar também, né, com uma boa, tá vendo? Saúde em foco, né, chique? Com um bom profissional, inclusive ele é professor, você vê que a orientação dele assim, é bem didática, né? Então, o doutor Paulo, em casa as pessoas podem fazer essa respiração, podem fazer esses testes e esse manuseio, né? Porque, cara, que negócio sensacional. Então, o senhor também atende online? Os nossos Sim, ouvintes que estão com aí certeza. precisando de uma orientação com porque o programa, né, abrange o Brasil inteiro, até fora do Brasil, porque eu tenho notícias o Canadá que viram programas e perguntaram a respeito do programa. Então, assim, as pessoas que quiserem ter mais informações, inclusive o senhor também orienta quanto à altura da mesa. o- é? Isso a gente chama de ergonomia. Ergonomia, É isso. adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Porque o ambiente de trabalho pode trazer prejuízo, né? Com certeza. É a altura da mesa, é um descanso para o pé, é a altura de monitor, é correto assento, o assento com apoio adequado para os pés, para os braços, perdão. Tudo isso interfere muito no ambiente de trabalho do paciente. E isso pode ser feito, esse tipo de correção online. A gente faz o atendimento online, sim, com pacientes de outros estados, até mesmo de outros países também, assim como você. Olha que Tem legal. muita gente de fora que nos procura para isso. Mas o importante é sempre estar fazendo isso com uma orientação de um fisioterapeuta. Sempre, com certeza. Sempre. É por isso que o senhor está aqui também, para levar esclarecimento. E as pessoas que quiserem te encontrar no Instagram, o telefone. Olha, elas conseguem me encontrar no Instagram pelo @Dr. Paulo Godinho, Dr. Paulo Godinho, e pelo telefone com DDD 32988065166. Entre em contato diretamente comigo. Tem alguma outra dica, assim, que o senhor gostaria de dar para nós, pessoas estressadas, pessoas que. Não eu mais, tá, gente? Que eu assim, ó, ou a gente vai no amor, ou a gente vai na dor, né? Eu já estou na dor, então não dá mais para, né, para eu daqui no amor. Só que eu cheguei no amor depois da dor. E as pessoas que já estão convivendo com a dor ou que não querem chegar na dor? Então, as pessoas elas têm que aprender a escutar os sinais que o seu corpo dá. Toda vez que você está mediante um trabalho, uma meta a ser cumprida, seja até por prazer, você senta na frente do seu computador, da televisão, do tablet, e aquilo te chama muito a atenção e você fica vidrado naquilo, a tendência é você não se movimentar muito. E o seu corpo ele começa a te avisar. Ele começa a te causar um incômodo, você mexe um pouquinho na cadeira, você sente uma dorzinha atrás do pescoço. E esse tipo de aviso ele não pode ser negligenciado. Então escute o seu corpo. Essa é a parte da conscientização. Essa é a parte do mindfulness que eu falo, que é você parar um pouco, respirar, se movimentar, ingerir líquido,
levanta um pouquinho, se mexe, Tudo. coisa de segundos. Depois você volta para a posição e continua o seu trabalho. Essa é a principal ferramenta e arma contra a dor por estresse. É a conscientização que o seu corpo ele precisa de movimento. Porque senão ele vai sentir e você vai sentir dor. E isso vai virar aquele ciclo vicioso de dor com tensão muscular que vai chegar num ponto que você não vai conseguir resolver sozinho. Vai precisar da minha ajuda para isso. Com certeza. E aí, gente, ó, tem jeito, tá vendo? Dr. Paulo deixou aqui o contato dele no Instagram. Repete aí, Dr. Paulo. As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, @drpaulogodin, Dr. Paulo Godin, ou então mediante o WhatsApp, DDD Godinho. 32, GODINHO. Isso. Tá? Depois deixa por escrito aí embaixo. É. E o telefone com DDD 32 988065166. Olha aí, gente, ele dá cursos, ele atende online, ele bota a gente no lugar. Ele instala a nossa coluna que deixa a gente, ó, você chega lá mancando torto, ele, ele vai alinhando. É perfeito, eu gosto muito. Por isso que ele está aqui também. É um excelente profissional, um excelente professor, né? E é isso, Saúde em Foco é esse programa que te orienta com profissionais de verdade, com pessoas técnicas, capacitadas, gabaritadas no que fazem. Mais um Saúde em Foco. Até a próxima!